E agora a gente passa a falar de Flamengo, porque tem a ver, evidentemente, a questão do elenco, não só pela figura do Fabrício Bruno que está saindo, né, indo para o Cruzeiro, mas também daquilo que fica de possibilidades, né, de alternativas para o Felipe Luiz com relação à zaga. E queira ou não, o Fabrício Bruno foi titular em algum tempo na defesa, perdeu espaço. Alguns anos, pois é. Mas o Felipe agora não terá esse jogador, né? Pois é. Como é que a gente começa a projetar esse Flamengo com a perda do Fabrício Bruno, Led? O Fabrício Bruno é um reserva. Hoje ele é reserva. A zaga do Flamengo é indiscutível. É Léo Ortiz e Léo Pereira. Davi saiu. Aí estão os zagueiros à disposição com o restante do elenco. Saiu o Fabrício Bruno agora. Acredito que o Pablo é uma incógnita. Ele jogou duas partidas pelo Botafogo, voltou agora, vai jogar o estadual, tá inscrito no estadual. O Cleiton é uma realidade, menino da base, finalmente ele deve ter chance. Mas o Flamengo vai contratar mais um zagueiro. Tá na cara isso. Tá muito, pode não ser correndo, como o Zé Boto diz, mas vai contratar. O Pablo é uma incógnita. E o Alexandro não poderia cumprir esse papel? Pode ser. O Eric até comentou isso aqui na segunda. Pode fazer o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, como fez várias vezes na Juventus. O Pulgar pode ser zagueiro, já jogou inclusive na seleção chilena como zagueiro. Mas deve ir ao mercado, porque perdeu dois de ofício, né? Pelo menos vai trazer um de ofício. Não tem dúvida que vai. Exato. Davi Luiz, né? Dispensado e o perdeu o Davi Luiz e o Fabrício, né? Pode não ser para ir ao mercado para fazer uma contratação caríssima, mas um zagueiro seguro para compor ali com o Cleiton na reserva, certamente vai fazer. A não ser que o Pablo chegue em alto nível não, porque ele sempre foi um bom zagueiro, em alto nível físico. O problema é a inatividade, né? Numa temporada extenuante como é a temporada do futebol brasileiro. O Botafogo disputou, se não me engano, 75 jogos, certo? Né? Ele disputou apenas 2 jogos, quer dizer, o déficit físico, de tempo de bola, de ritmo, tudo isso nele tem que ser resgatado. O campeonato estadual pode ser realmente um bom começo. Agora, ontem na entrevista do José Boto, ele disse que o Flamengo, e acredito que isso será uma tônica, será tão pontual quanto discreto nas suas movimentações de mercado. Não vai ser um clube, primeiro, que fará alarido pelas contratações e segundo, fará um pacote de contratações. Creio que não. Pelo contrário, né? O Flamengo nem precisa. Não precisa. Se você for ver, o Flamengo tem que atacar essa questão, já que perdeu 2 zagueiros, pelo menos trazer um de ofício. E o centroavante. O restante, o Flamengo tem no seu elenco e absolutamente capaz de manter o nível de ambição que o Flamengo tem para a temporada. Eu acho. Ele não tem flancos no seu elenco que o levem a ficar desesperado para fazer movimentações rápidas no mercado e, ao mesmo tempo, que saia querendo contratar aqui e ali. O Flamengo não precisa disso. Não precisa disso. Se você fizer um paralelo, a última entrevista do Abel Ferreira no Palmeiras, o Abel, após o jogo contra o Fluminense, ele diz o seguinte: esse foi um ano em que muitas vezes nós não tivemos a ambição que nós já tivemos em outras temporadas. Isso explica um pouco a movimentação que o Palmeiras fez no mercado. Uma movimentação anti-acomodação. Exatamente. Ontem a gente trouxe aqui parte da entrevista do José Boto, né? Na reta final do programa, o Serginho estava aqui. Um dos pontos destacados pelo Boto com relação à busca de jogadores é que não se vai levantar nenhuma pista, não vai se dar nenhum indicativo e tal, que o Flamengo está trabalhando quietinho nos bastidores para poder anunciar um jogador que ele entenda que seja qualificado para o elenco e não para agradar, como ele disse, né? A imprensa, a torcida, enfim. O José Boto, nas 2 entrevistas que ele concedeu, ficou muito claro para mim que objetividade nas respostas não vai faltar. E muitas vezes nós não vamos receber isso bem. Porque nós não estamos acostumados a isso. O futebol brasileiro, primeiro, tem um sistema paternalista. Ontem, por exemplo, quando ele chega na entrevista e diz: o presidente nunca vai estar aqui na apresentação do jogador. Nós entendemos. Cadê o presidente? Presidente omisso. Não vai na apresentação. A primeira coisa que nós se fala. Aqui. Outra coisa que ele falou que eu achei muito interessante foi de que o Felipe Luiz vai reduzir o espaço dos técnicos portugueses. Aí, ó. Quer acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses.
Felipe Luiz, se houvesse um troféu de revelação para técnico da temporada passada, eu votaria no Felipe Luiz. Tá? O trabalho dele vai crescer cada vez mais e o vejo muito bem preparado para ser não só o técnico que define estratégia, define time. Técnico nas relações pessoais, todas essas coisas. Por hora, no Flamengo, com o José Boto, vive-se um clima de mar. Posso comentar essa frase aí? Hein? Pode. Fique à vontade. Não tem nada a ver, né, cara? Uma coisa com a outra. Eu acho, veja bem, eu acho... O que dizer com isso? Eu acho que ele... O que tem o sucesso do Felipe Luiz que já eu acho que tem uma entrelinha ali que é assim, cara, esqueçam o Jorge Jesus. Não, isso tudo bem. Eu entendo por aí. Se ele fosse direto nesse ponto, eu entenderia. Mas aí pegaria mal. Se ele... É uma boa interpretação do Serginho. Não, mas eu estou nessa linha. Se for isso, ok, mas ele poderia ser um pouco mais claro. Não, mas aí... Parece que ele é uma coisa de rejeição aos técnicos portugueses. Então, o que eu acho que a gente vai ver de diferença... Eu gosto dessa entrevista dele, mas essa parte aí... Eu achei estimulante porque eu estou na mesma linha do Serginho de pensamento. Mas ele podia ser isso aí... Mas teve aquela da psicologia com batata frita, não teve esse negócio? Não. Comissão técnica e jogadores, isso é o bife. Isso. E aí, o entorno é a batata frita. Seria ter uma rejeição da torcida, mas eu acho que não, porque a torcida está na mesma vibe do Felipe Luiz. Não. É o melhor momento para... Melhor não citar. O que ele quis dizer é o seguinte, o Felipe Luiz... É o nosso cara. É o técnico que nós temos. Não dá para falar isso sem citar os portugueses. Não, mas aí tem... Veja bem. Você sabe que eu sou chato. Não, eu não acho que isso seja chato. Eu acho que, inclusive, é estimulante para o debate eu ter gostado e você não ter gostado. Eu acho... Isso é o melhor do debate. Não é na sua opinião. Não gostei da frase dele. Mas eu gostei da frase dele. Eu gostei de tantas coisas que ele falou, mas essa coisa eu não gostei. Porque ela tem embutida, além da questão... Eu não sou português, hein? Veja bem, ela tem embutida, além da questão do Jorge Luiz, que eu concordo com o Serginho, ela tem embutido uma outra questão. Passamos já há algum tempo por um processo de desvalorização do técnico brasileiro. Sim. O técnico brasileiro, a partir da chegada do Jorge Jesus, que abriu a porta para que outros técnicos portugueses viessem, e nem todos os técnicos portugueses fizeram sucesso no futebol brasileiro, vamos citar só 3 que fizeram, Abel Ferreira, Jorge Jesus e Arthur Jorge, o técnico brasileiro foi jogado para o fundo da gaveta. E é óbvio que tem muito técnico brasileiro que se acomodou, não se atualizou, que quer fazer um joguinho insosso, completamente na contramão do que o futebol está fazendo hoje em dia. Mas tem técnico brasileiro capaz. Eu concordo com você, mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se o Felipe Luiz não está ali naquele lugar, quem é o brasileiro que o Flamengo ia contratar? Não sei, mas você tem contratados aí em atividade no futebol brasileiro. Eu acho Fernando que ele ia contratar um português. Fernando Diniz, Roger Machado. Que chegou, inclusive... andar sendo especulado naquele... O Diniz, no momento que o Tite enfrentava uma rejeição. Não, eu acho que está faltando, de fato. Não, se não tivesse Felipe Luiz, ele ia contratar um brasileiro... Provavelmente português. Provavelmente português. Tem ótimos argentinos por aí. Eu tenho uma pergunta. Bom debate. 1h48 da tarde. Bife ou batata frita? Essa é a minha pergunta. Deixa para você. Duas coisinhas, Jader, duas coisinhas. Rapidinho, então, Serginho, que a gente vai para o Corinthians. Sobre essa entrevista do Boto. Primeiro, a história da objetividade, até a página 2, né? Porque ele deixou claro que ele vai dizer muitas vezes, não vou responder isso. Isso aqui não é do interesse do né? Então, assim, isso aí eu acho que ele está sendo transparente, tudo certo, beleza, o jogo é esse, ótimo. Eu confesso que eu ontem não gostei de uma frase dele, que é aquela história assim, olha, nós da Europa, nós somos assim, coisa e tal. Eu achei antipático aquilo, não precisava. Não, isso eu concordo, mas vai... porque ele está no Brasil. Então, tá no Brasil, ele vai ser só para passar para o Jara que está aflito. Eu acho que a gente precisa... Não. Tá aflito um pouco? Está aflito. Um pouco. Aflitíssimo. Não, parei. Bife com batata frita. Você está perguntando se bife e batata frita está com pressa? Temos que andar com o programa porque temos notícias do